Bom, conforme vocês podem ter lido aí no post, as quatro etapas da metafísica declarada por Aristóteles como sendo a filosofia primeira, né? Elas nada mais são do que aquelas 4 etapas de base do entendimento desse signo arqueológico, o santo grau da ciência, o cálice carregado por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Paulo apóstolo compreendia muito bem o santo grau da ciência. E aonde a gente entende isso? Quando ele fala do corpo dentro de suas obras. É assim, ó. Paulo apóstolo, ele declara em uma das suas obras, em um dos seus livros, dentro do manuscrito bíblico, que não importa em um corpo que seja a orelha ou o hálux, o dedão do pé, porque os 2 órgãos desse corpo vão ser importantes para o equilíbrio. Tanto a orelha, onde está o ouvido, como aquele hálux lá do dedão do pé. Mesmo eles sendo menores que o coração ou o cérebro, fazendo parte de um corpo uno, eles são tão importantes quanto. Você concorda comigo que o corpo, se ele não tem o dedão lá do pé, ou o ouvido, ele não está funcionando muito bem, o corpo não está na sua totalidade equilibrado e perfeito? Seria essa a ideia. Mas vamos lá, isso daqui é super importante entender, tá? O corpo em si, esse corpus do ser humano que eu acabei de explicar através de Paulo apóstolo, ele é um corpo totalizado, mas é uma parte de um universo maior que ele, onde nós estamos inseridos. Isso que Paulo apóstolo queria dizer para um povo do senso comum e ao mesmo tempo para o próprio poder, corrompendo essa leitura do módulo descrita na matema do signo arqueológico cálice carregado por Jesus Cristo. Gente, vamos falar do corpo. Vamos falar do corpo, que é um fenômeno. Então, o corpo em si, ele tem as suas partes, que é o hálux, o ouvido, né? Ele tem as suas partes internas também, o coração, o cérebro, as células eucariontes, as bactérias que vivem nele e tal. Mas não deixando de ser na sua totalidade, você ou eu, um corpo totalizado e com as suas partes que são menores que ele. Vamos repetir? O dedão, que é o hálux, o ouvido, né, que estão ali correlacionados com o equilíbrio do corpo, internamente o coração e o cérebro, que são super importantes, né, para a existência, a vida desse corpo e tudo mais. Note que coisa legal. Esse corpo, ele está inserido em um espaço que é maior que ele. Basta olharmos para o céu e nós vamos enxergar o nosso universo, que é trilhões de vezes maior que nós. Então, aquilo que nós éramos, totalizados e imensos, centralizados de alguma forma, deixamos de ser, porque há algo maior do que todos nós, dentro da fauna e flora, e que é o próprio universo. Essa substância, de alguma forma, que a tudo inclui e que a tudo governa, conforme Anaximandro, e que, por incrível que pareça agora, governa o próprio universo ao qual estamos inseridos. Pois quem sustenta o universo, que sustenta a nossa existência aqui? Você já parou para pensar isso? Veja que só com o santo grau e aqui a sua trigonometria, a sua matema, nós indagamos de forma bem simples as causas e os princípios primeiros supremos. Olha que legal. Gente, presta atenção. O próprio objeto, a pictografia do signo arqueológico, mostrando um ovo, o tal ovo de Sócrates, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, os números ou aquele espaço não numerado, né? Então, o próprio objeto, ele demonstra as partes e o todo, os todos e as partes em um módulo. E é isso que é importante entender, e que Zenão e Sócrates debatiam contra Parmênides, explicando o monismo, corrompendo o Zoroastro,
que já tinha sido corrompido, nas reformas de Labão com Jacó, sobre esta pedra angular deixada de esquina, que de pedra, luz dos filhos de Et, se tornou por Nimrod e Betel, e na mão de Labão e Jacó, no Monte Gileade do Testemunho, a tal agora pedra Galeede, sempre oculta, misteriosa, fazendo então nascer um judaísmo aonde este candelabro não tem números, mas tem mandalas coloridas, tem uma série aí de frentes e perceptivas que o corrompem, tá? Este é o problema do Zoroastro, a relação do candelabro com o hinduísmo ou budismo, juntando, se unindo e corrompendo o verbo de que nada mais, nada menos, são os números que estão neste candelabro. E que então vem a ser os fariseus. Por isso que o Moisés é pai dos fariseus e ele é tão criticado no Novo Testamento. Interpretação bíblica, super importante, hein? Bom, gente, então a gente entendeu a primeira parte, que é a metafísica indaga as causas e os princípios primeiros ou supremos, né? Nós não indagamos as causas e os princípios primeiros e supremos? Aonde estamos, aonde está o universo, o que tem no universo, não é uma tal de substância aí que está sustentando o nosso próprio universo que estamos inseridos e tal, essas coisas, vai? Então, bom, a segunda parte então é, né, que Aristóteles não dá errado essas perceptivas, ele vai corromper depois estas perceptivas na sua tábua aristotélica classificatória, dando apenas a taxonomia classificatória da coisa e retirando da coisa, criando através dessa forma classificatória um homem singular e tirando da coisa o entendimento do módulo e da sua unicidade, que não é parmênica, tá? Porque Parmênides, ele cria o mesmo pulso aristotélico, só que oposto a Aristóteles. Olha que coisa louca, esse povo. Mas o homem não tem jeito, né, gente? Esse povo sempre criando confusão por poder. Vai vendo. Então, a segunda parte dessas 4 partes da leitura do signo arqueológico é: a metafísica indaga o ser enquanto ser. Ah, que legal! Essa parte é que eu mais gosto, hein? Vamos lá! A metafísica indaga o ser enquanto ser, né? Ué, o que nós indagamos? Quem somos, aonde estamos inseridos? Não foi o que a gente indagou nessa primeira etapa? Não foi o que nós analisamos junto com a geometria do signo arqueológico, a sua pictografia e os seus números, partes e todo ao mesmo tempo, em um espaço numerado e não numerado? Então, quem somos? Eu sou o número 1, você é o número 2, o Zezinho é o número 3, o número 9 pode ser aquela montanha. Então as partes são os fenômenos que estão inseridos dentro de um todo universo ou que criam um universo. A tal teoria do conjunto e do contínuo de George Cantor está uma base dela, tá? Que ele retirou do signo arqueológico também porque ele conhecia esse Aleph, tá? Mas George Cantor, ele era um judeu, gente, que não era corrompido, ok? Por isso que ele foi, então, perseguido pelos czaristas e, obviamente, os fariseus dessa mesma linhagem judaica. Tá uma coisa louca, tá? Então, classificatoriamente, nós entendemos que a fauna e flora criou um universo, certo? Ou apenas um grupo de uma fauna, ou um grupo de uma flora, ou toda a fauna e flora, onde nós estamos inseridos, também os seres humanos, as galáxias, as estrelas, criaram o universo, certo? Ok. Agora, esse universo, gente, ele está inserido em um espaço. Então, o que é esse espaço? O que é essa substância que insere todas as coisas e governa todas as coisas nela mesma? Aí que tá a coisa. Se essa substância, eu estou inserida nela e ela inserida em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim, certo? Isso aí não eram as palavras de Jesus Cristo, um verdadeiro eleata, não. Porque veja bem, aonde eu estou? Eu estou nessa substância, no espaço. E o espaço está em mim mesma. Olha que delícia! E esse então é o começo dessa segunda navegação de entendimento metafísico da coisa, do nosso universo, do ser, né? E etc e tal. Só que nós podemos ir mais além, né? Nós podemos ver quem somos então como ser.
Ora, se eu estou nessa substância, a substância está em mim, que é o espaço, dentro de mim está esse espaço, ou mesmo fora de mim, esse espaço está em todas as coisas. Então, quem é esse espaço? O que é esse espaço? E essa é a maior e a mais elevada busca da trigonometria do Santo Grau do Cálice de Jesus Cristo. Eu adoro! Começando a indagar o ser enquanto ser, né? Porque quem sou eu? Eu sou a própria substância, a substância sou eu mesmo, eu estou no espaço, o espaço está em mim e tal. A terceira, então, etapa dessa perspectiva trigonométrica do cálice, do Santo Grau, e que carrega a verdadeira metafísica, essa primeira filosofia, né, que é arqueológica, que existe antes de Noé e tudo mais, e que era compreendida por Jesus Cristo e os apóstolos, é que a metafísica indaga a substância, né? Não é o que a gente está tentando analisar? Nós estamos vendo o ser, que somos nós dentro desse espaço, e quem é esse espaço que está em nós e que está aqui, ó, no nosso mundo do sensível que nós percebemos, mas que está além dos fótons, ok? Porque se nós retirarmos todas as coisas desse espaço, e que envolve até os fótons, a luz, o que é ele a não ser um abismo profundo? O que é ele a não ser um abismo profundo? E que está escrito lá em Gênesis 1, eu era um abismo, né? Vamos em Gênesis 1 para ver? Olha só, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Bem, houve luz, certo? Mas veja que antes da luz existia a face do abismo, né? Porque Deus fez o céu e a terra, Ele separou o céu e a terra, certo? Mas aonde? Nenhum ambiente onde haviam trevas, mas que essas trevas estavam aonde? Em um abismo. Gente, o que é o abismo? O abismo, na verdade, sem essa negativa de trevas, coisa de demônio e tal, o abismo o que é? O abismo ele é um espaço que tem profundidade, tá? E tendo profundidade, ele é escuro, ele não tem luz. Então, a Bíblia está relatando que antes da luz havia massa escura e que envolve, que tem nela a energia escura, por incrível que pareça, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. O importante é entender que essa massa escura, que é o abismo, não é luz, mas é um espaço e que tem profundidade, certo? E tendo profundidade, aparenta ser mais leve que a própria luz, que tem energia, é mais condensada, é mais densa na sua condição expressiva, fenomênica e material, porque a gente percebe e toca, né? Da mesma forma que entende esse espaço, ele é material, mesmo abismo, mesmo tendo profundidade, porque ele é tocável, ele é panteísta, está na natureza, olha que legal. Entendendo isso e entendendo essa substância que é o abismo, o que está por trás do abismo? Você saberia me dizer? Zenão, ele disse, o infinito. E alguns na história dialética relataram como sendo um tal de sopro, mas sopro também é palpável e material. Então não pode ser sopro, porque sopro é tocável, gente. É panteísta, é natureza. Então, o que é essa imanência que sustenta todas as coisas e governa todas as coisas e inclui todas as coisas e até o próprio espaço? Anaximandro disse ser apeiron. E Newton vai dizer que é esse espaço não numerado e que está atrás do próprio espaço não numerado, no infinito de pulso do nosso universo, Deus. Então a gente indagou a substância, certo? Nessa terceira etapa. E agora a quarta etapa é que a metafísica vem a indagar Deus e a substância suprassensível.
Veja que com a trigonometria do santo grau cálice carregado por Jesus, nós quase tocamos Deus. Mas nós quase tocamos Deus porque nós chegamos na substância, mas percebemos que essa substância, uma vez compreendida, ela deixa de ser Deus e que há por trás dessa substância alguma coisa que está em nós e nós nela, alguma coisa que sustenta a própria substância, certo? E essa coisa imanente que sustenta o próprio espaço é maior que o próprio espaço, o próprio universo e nós mesmos, né? E que dá vida a todas as coisas, que nos faz existir onde estamos, que nos dá a existência e a vida, certo? Então, isso nós podemos dizer ser Deus, mas se nós descobrirmos esta substância que está por trás do próprio espaço e que poderíamos chamar hoje de massa escura, né? E que sustenta todas as coisas, então essa substância, obviamente, vai precisar de outro algo que a sustenta, e assim infinitamente. Então Deus, ele está além da própria substância, e por isso que ele se torna algo mais do que imanente. Ele se torna a tal presença de Heidegger, né? O que está realmente em todas as coisas, e todas as coisas estão neles, e até o próprio espaço e tempo, ou o próprio espaço, né? E o tempo é uma substância desse espaço, ou... E agora? Então, essa é a parte suprema da trigonometria do Santo Grau, essa relação de entendimento e busca dentro da própria ciência, ao qual a própria ciência, o próprio padrão matema, não só prova a existência de vida e morte, de todos os multiversos dentro de um único universo, de eu vou, mas eu volto, né? Nessa Uroboros tempo e espaço, como também provando o próprio tempo e espaço, prova Deus, prova a existência, prova a eternidade infinita da alma, do homem e tudo mais. E entendendo esse Suprema, nós entendemos realmente aquilo que a Bíblia prega, que o que vale é a nossa obra, e que até a obra é vaidade, gente. Por isso, faça o bem, plante o bem para construir o bem e fluir com o universo, né? Alguma coisa. Agora, por que os caras na antiguidade, né, esses macacos de Darwin, da teoria de Darwin, que gostam de Darwin para criar um senso comum, acreditando que nós somos macacos de Darwin e tal, por poder, corromperam toda essa sabedoria milenar, esse entendimento do Santo Grau, mataram Jesus, os discípulos, queimaram Giordano Bruno, queimaram a escola pitagórica, resgatando essa arqueologia, para que todos tenham a verdade e nada mais que a verdade e o entendimento. Meu, o que acontece com esse ser humano, meu? Chega de Apocalipse, né, gente? A gente, né? E tá escrito também, que é interessante, que isso até é profético em Zacarias, que não é por força, graças a ela, mas por sabedoria, por entendimento, é sem braço de força que isso daí vai ter que ser resolvido, tá? Já é só uma dica aí para os 144 mil e tal, sei lá, tá? Mas o importante é vocês entenderem essas 4 etapas metafísicas de leitura do Santo Grau, mais um degrauzinho aí, nesta semana, leituras incríveis e profundas. E, gente, ó, dá um clique, compartilhe, se inscreva, venham conhecer o Santo Grau e entrem lá no nosso podcast, que vocês vão conseguir essa semana apreciar várias obras aí que a gente vai estar lendo, tá bom? Lembrando que eu vou deixar um link para o podcast destas páginas que nós estudamos aqui hoje, de Aristóteles, declaradas por esse grande autor que é uma inspiração profunda a mim. Eu adoro Giovanni Hilli, não corruptor da Ordem do Santo Grau, um verdadeiro clássico. Um grande beijo então e até a próxima.